meus queridos e minhas queridas ouvintes do MCI, Ministério Cristão Internacional, Evangelista Adi Oliveira. Para todos nós, o Senhor deixou um presente muito especial, uma ferramenta espiritual, um escudo para lidarmos com as coisas deste mundo. A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é nela que nós nos fortalecemos, como a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento em que a gente passa a ler a Palavra de Deus, isso vai nos alimentando, vai nos enriquecendo espiritualmente. E isso só pode ser feito, é necessário, importante, orarmos ao ler a Palavra de Deus para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos esclareça à luz do Santo Espírito de Deus. E a Bíblia é o nosso escudo contra este mundo, porque é lá que nós conhecemos as promessas de Deus. E o Senhor nos deixou como uma promessa de amor a salvação, uma vida eterna em Cristo Jesus. E a partir do momento em que tomamos posse dessa promessa, em que guardamos no nosso coração que isso é real, a morte de cruz, a morte de Jesus aconteceu, quando tomamos essa certeza para a nossa vida, isso nos enche de esperança, nos enche de segurança. A gente vai se desprendendo, vai tirando o foco das coisas ruins deste mundo, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a partir do momento da salvação de Jesus, a crucificação de Jesus naquela cruz, por amor a nós, aos nossos pecados, e naquele evento, o maior da humanidade, depois será a volta de Jesus, quando aquele ladrão que estava ao seu lado, que não frequentou nenhuma igreja, mas que somente teve fé que aquilo, a promessa que o Senhor fez, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, ele simplesmente creu na promessa que o Senhor lhe fez. Ele não fez nenhum curso de doutorado, ele não precisou se batizar. Isso nos mostra o quanto o amor de Deus é perfeito e divino. E tantas vezes a gente fica feito barata tonta, procurando fazer coisas, tentando barganhar com Deus a salvação, ou mostrar para Ele que a gente está fazendo algo. A gente não precisa mostrar para o Senhor. A Bíblia diz que a nossa fé agrada o coração de Deus. E isso é muito divino, isso é muito perfeito, isso só pode vir de Deus. E quando passamos a ler a Palavra de Deus, passamos a usar o nome de Jesus Cristo em tudo que a gente necessita. Quando a gente reconhece que aquilo foi uma bênção do Senhor. E nas nossas orações, quando a gente clama algo ao Senhor, a gente faz um pedido. Porque a Palavra de Deus diz: tudo o que pedires no nome de Jesus, crendo, receberás. Então é através da Palavra de Deus que nós podemos conhecer esta ferramenta, o
nome de Jesus Cristo. Uma falta marcante que o meu esposo está fazendo no nosso lar. Acho que até o nosso cachorrinho, o Repinho, está sentindo falta, porque aqui era Jesus 24 horas. Era da hora que acordava, era algo automático, algo muito natural, algo muito gostoso de se ouvir, porque ele sempre guardou esse nome bem estampado na testa dele. Ele abriu o peito aberto, como uma figura de linguagem. Mostrava assim: Jesus é comigo, por isso que eu não posso parar de falar no nome de Jesus. E ele dizia isso literalmente, porque a vida dele, milagre para ele era algo muito comum. Às vezes algo acontecia para mim, que eu ainda sou neófita, nova na fé. As minhas experiências não são tão profundas, porque Deus, ele é justo. Ele nos dá a bagagem espiritual de acordo com a nossa caminhada, de acordo com as nossas experiências para com Ele. Então a gente vai se fortalecendo na fé, vai tomando posse disso, de que milagre é algo comum. Então às vezes acontecia algo, para ele aquilo, eu achava às vezes que ele era frio, ele ria. Ele dizia: Mi, no dia que você tiver experiências profundas com Deus, você vai agir assim. É normal. Todo homem toda mulher que tem uma longa caminhada com o Senhor vai experimentar disso. Como quem está bebendo um copo d'água, é algo muito lindo. Ele dizia, ele contava o fato que aconteceu, a gente ficava: o Senhor é maravilhoso. Ele dizia: glória a Jesus, eu sei que é Jesus. Muitas vezes a oração dele era glorificando o nome de Jesus Cristo. Ele fazia uma viagem pelos setores da família toda, dos familiares, da nossa família. Sempre orava muito por todos os familiares, pela salvação de cada um, porque é isso que de fato o Senhor quer que nos preocupemos. Não orarmos pelas nossas vaidades, mas colocarmos à frente a necessidade espiritual de cada um dos nossos familiares. E saber orar, a gente aprende lendo a palavra de Deus. Adi tinha uma chamada no coração dada por Deus. Ele amava falar, ele tinha o dom de falar da salvação em Cristo Jesus. O dom que Deus colocou no coração dele, o chamado que o Senhor lhe deu, era falar do Novo Testamento, onde cita o nascimento de Jesus Cristo, a história de vida dele, o seu ministério, o seu sofrimento. E quando aceitou a morte de cruz em obediência a Deus, a uns Deus deu o dom de falar sobre família. A outros, o Senhor deu o dom de falar sobre casamento, sobre sexo no casamento, algo tão delicado e importante. A uns Deus deu o dom de falar para jovens. E assim, uns têm um ministério com crianças. E assim Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando Deus coloca essa certeza no nosso coração e a gente quer obedecê-lo, mesmo sendo pobre pecador, mesmo pecando, porque a gente não para de pecar porque vai ler a Bíblia e conhece a palavra de Deus. A gente nunca vai parar de pecar. É uma guerra espiritual que a gente vai ter em obedecer a Deus ou obedecer à carne. É o que o apóstolo Paulo diz: o mal que eu tanto detesto, esse eu faço. O bem que eu tanto desejo, esse eu não consigo.
Isso fica muito claro quando conhecemos a palavra de Deus. É como minha mãe costuma dizer, quando a gente conhece a Jesus, o desejo do nosso coração é que todos os nossos familiares provem esse sabor divino, perfeito e leal. E aquele que está em Cristo precisa saber, porque o próprio Senhor Jesus nos alerta: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu, Senhor, venci o mundo. Quando a gente passa a consagrar a nossa vida a Jesus, os nossos pensamentos, a nossa boca, o nosso corpo, o nosso casamento, a nossa família, você experimenta de coisas muito ruins e pesadas. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ao nosso derredor está Satanás, feito um leão, tentando nos pegar como suas presas. Mas os anjos do Senhor não permitem. Através da nossa fé em Cristo Jesus. Tudo precisa ser através da nossa fé em Cristo Jesus. Somente se aprofundando e conhecendo a palavra de Deus, que é o nosso ontem, hoje e o nosso futuro, porque o Senhor é onipresente e onipotente, a gente vai tomando posse das promessas de Deus. A gente vai tendo uma vida diferente. A gente não precisa ser religioso. Em todas as pregações do Adi, eu te convido, se você tiver a oportunidade, ouça as pregações dele e você vai ver como o Espírito Santo muitas vezes falou através dele. Não precisamos ser religiosos tentando agradar a Deus. O Senhor não quer isso. Isso não agrada a Deus. Isso agrada a homens. Os ritos religiosos é para agradar homens. Os nossos joelhos no chão, através da oração, a nossa maior e melhor terapia é conversar com Jesus, é conversar com o Senhor, sem formalidades, sem delongas, horas, sem palavras difíceis, como a gente costuma usar para impressionar pessoas, porque é interessante que tem uma passagem na Bíblia que diz: sejamos fracos com os fracos. Mas quem se aprofunda da palavra de Deus é que conhece isso. Então eu vou deixar para você descobrir isso. E a palavra de Deus é a nossa ferramenta para as tribulações desse mundo. A gente passa a conhecer o que será a volta de Jesus, o ministério de Jesus, o Sermão do Monte, as suas promessas, o que os homens de Deus passaram. Todos os homens de Deus tiveram tribulações. Muitos pediram para morrer. Muitos tiveram depressão. Homens de Deus com depressão? Sim. Porque a partir do momento que você se aprofunda da palavra de Deus, você é um alvo de Satanás. Ele não vai atrás de quem não está, aliás, ele vai atrás de quem está servindo a Deus, quem está tentando servir a Deus, porque o Senhor sonda os nossos corações. Os salmos dizem isso. Muitas vezes a gente clama: Senhor, sonda o meu coração. O Senhor sabe da intenção do nosso coração. Ele entende. Deus nos criou, Ele conhece a nossa natureza. Então, a leitura da Bíblia, ela é essencial e importante. Não livros de autoestima que nos dão uma receita pronta para a felicidade. Conhecer a Cristo não é uma garantia de uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, é preciso ficar consciente que a partir do momento que você conhece a palavra de Deus e quer ler, quer se aprofundar,
Tenha certeza de que você vai ser muito perseguido por Satanás. Ele vai usar pessoas para te ferir, vai usar pessoas da tua família para te ferir. Ele vai usar as fraquezas do teu marido para abalar a tua fé e dizer que Deus não existe. Mas acredite, é na dor que o Senhor trabalha. É no sofrimento que o Senhor trabalha. É nos traumas do seu esposo que Deus pode estar trabalhando na sua vida. É no seu trabalho que Deus pode enviar alguém para te ferir tão profundamente, para você orar por essa pessoa. E Deus te manda como te usando como instrumento para aquela alma, aquela pessoa que pode estar muito necessitada de oração. Precisamos de oração. Eu não tenho vergonha de pedir a alguém, ore por mim, alguém que conhece a palavra de Deus. Até quem não é tão profundo na palavra de Deus, porque Deus sabe a intenção do coração de cada um. Não somos nada para julgar. O diabo cria muitas barreiras para que nos afastemos uns dos outros, que a gente encha o peito e se acha o tal porque lê a Bíblia, porque frequenta a igreja, porque isso, porque aquilo. Isso é muito mesquinho, isso é muito pobre. De que adianta ler a palavra de Deus, mas não vive? Não é só ler, é viver, é crer que debaixo da dor, o coração rasgado, a alma ferida, parece que há momentos que não há mais sentido na vida. Eu, muitas vezes, depois do falecimento do meu esposo, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, tem momentos que eu estou assim. Aí o Senhor vem e me diz: o poder de Deus, o apóstolo Paulo que disse isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, o poder de Deus fica muito mais forte no meu sofrimento, porque em lágrimas, eu glorificando a Jesus, isso agrada o coração de Deus. Algo tão simples, eu só preciso fazê-lo com fé, com sinceridade. Glória a Jesus pela minha dor, glória a Jesus pelas minhas lágrimas, porque o Senhor diz: aquele que chora será consolado pelo Senhor. É promessa, é algo real. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando eu casei, em poucos dias, foi o melhor presente da minha vida. Eu ganhei uma Bíblia do meu esposo. Ele fez uma dedicatória. Que o que ele estava me dando, a Bíblia Sagrada, fosse instrumento para a minha vida, que me auxiliasse a ser uma esposa cristã. Não foi fácil. Eu derramei muitas lágrimas, porque tudo que é bom custa caro. Tudo que é especial, que é de Deus, tem o seu valor. E enquanto a gente não reconhecer que aquela pessoa tem um valor especial para Deus, ela é diferente, você paga um preço. Até o dia que vai reconhecer isso. Eu casei achando que ele era um homem comum, uma pessoa comum. Que ele era o homem que a minha mãe, muitas vezes, quando eu era solteira, dizia para mim: você vai casar com uma pessoa assim, assim, assim. Um homem que lhe respeite, que cuide de você, que ame muito você. Ela me dizia muitas vezes isso. E eu ria. E Deus já estava falando com ela, mas eu não sabia. E tudo que é bom, Deus quer que paguemos um preço. E se não for através da palavra de Deus, se não for através da oração, seremos só mais um, como muitos pelo mundo, com a alma sedenta, sofrida de Cristo. Nós não precisamos empurrar ninguém para a igreja, dizer que a pessoa precisa ser isso ou aquilo. A gente só precisa mostrar para ela que o amor de Jesus é superior a todo sofrimento desse mundo. Que Jesus é a resposta para as nossas vidas. Que o nome de Jesus Cristo tem poder para nos livrar de um acidente. É tão simples.
é orar e agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E ficar naquela certeza de que a partir do momento em que você escolhe esse estilo de vida, através da palavra de Deus, em oração, usando o nome de Jesus Cristo, você vai ser muito abençoado. Você vai viver num paralelo. À sua esquerda, pode ficar certo que você vai passar por muitas dores. Mas também fique mais certo ainda que do seu lado direito, você tem uma ferramenta muito poderosa, que vai te dar todo o suporte para cada lágrima que você derramar. O sofrimento é diferente. Todo sofrimento é ruim, é óbvio. O próprio Jesus, na sua agonia, na sua angústia, a caminho da cruz, ele nos disse isso: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Até Jesus sentiu angústia. A pior dor de Jesus foi a dor espiritual, que a gente nunca vai ter noção daquela dor. E então fique certo que você tem uma ferramenta divina e poderosa, que pode até estar encostada na sua casa ou só aberta. Quando eu era pequena, eu via muito isso nas casas, até na minha própria casa. Tinha que ter uma Bíblia no corredor aberta, como se aquilo bastasse, fosse o suficiente para abençoar a casa. Não. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer e a gente precisa viver. E vivendo, a gente vai usando dessa ferramenta. Eu amo o livro de Provérbios. É algo particular meu. Provérbios fala de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas que você pode imaginar. Eu li algumas vezes. E cada vez que eu leio, parece que está sendo a primeira vez. Então você tem uma ferramenta que pode te dar todo um suporte, toda uma estrutura emocional firme, mesmo você tendo passado por traumas na infância. Vai te dar um suporte para abençoar o teu casamento, porque casamento é algo divino que o Senhor colocou nas nossas vidas. É uma instituição divina e é o alvo principal de Satanás, porque ele destruindo um casamento, ele destrói mais uma família. E dali a sociedade sofre todas as consequências. Os filhos são muito afetados, os jovens. E quando escolhemos ter a palavra de Deus e vivê-la de fato, isso nos dá um suporte. Não que a gente possa só carregar debaixo do braço e mostrar que está lendo, que tem a Bíblia. De nada adianta ter e não ler. Mas você só vai conhecer de verdade através do Santo Espírito de Deus, que vai abrindo o nosso entendimento. Eu achava fantástico, eu achava lindo meu esposo, Adi, quando ele estava falando da Bíblia. Provérbios, capítulo tal, versículo tal, e pá, ele falava. Eu não tenho essa capacidade. Eu falo, mas não consigo lembrar de capítulo e nem versículo. Mas ele dizia: esquece isso. Conhece apenas a palavra de Deus e vive o básico. Ninguém precisa decorar capítulo e versículo. Eu não decorei, Deus me deu isso, então eu uso dessa bênção que Ele me deu. Não te preocupe em decorar capítulo e versículo. Conhece pelo menos a palavra de Deus, o básico, que é a salvação em Cristo Jesus, e que você vai ter uma vida eterna. Esse mundo, a nossa vida não encerra aqui. Aqui é uma passagem com um propósito: proclamar a palavra de Deus para que muitos venham a conhecer e ser salvos, para ter uma vida eterna, sem dor e sofrimento. E é isso que a palavra de Deus nos dá. Nos faz conhecer essa promessa, tomar a posse dela e ter a certeza de que nós viveremos. É real, existe. Então guarde isso no seu coração.
Tire a poeira que está na sua Bíblia fechada. Ela está muito novinha, não agrada a Deus. Quanto mais manuseada, ela vai envelhecendo. E quanto mais você conhecer de verdade, você vai se beneficiar muito desse conhecimento. Você não vai precisar de longas leituras de livros de autoestima, disso ou daquilo. Você vai ser muito rico de conhecimento. E todas as áreas da sua vida vai ser afetada. Mas não esqueça, você vai pagar um preço por isso, esteja certo. Estar em Cristo não é uma vida de plena paz. Mas essa plena paz, só quando a gente se aprofunda da palavra de Deus é que a gente sabe o que é essa plena paz. Mas teremos muitas tribulações, seremos muito perseguidos. Mas isso faz parte. Isso faz parte e a Bíblia nos mostra isso. Leia e você vai conhecer. E eu oro ao Senhor para que Ele te abençoe, te ilumine, abra o seu entendimento. É simples, apenas leia a palavra de Deus. Use o nome de Jesus Cristo na sua alegria, na sua tristeza, nos seus problemas, no livramento, no agradecimento. Mas use o nome de Jesus Cristo. Lembre-se, o Senhor nos diz: tudo que pedires no nome de Jesus, crendo, receberás. E até esse receberás, você também precisa entender. Porque muitas vezes a gente ora e não recebe aquilo que a gente tanto queria. E a gente se frustra, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mas depois a gente passa a entender que em tudo Deus tem um propósito. E eu agradeço ao Senhor pela sua vida e pela sua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.